Estamos? Estamos. Então vamos embora. Olá, meu nome é Guilherme Fonseca e isto é Má Ideia. Hoje estou com Vítor Sá. Olá. Como é que estás, Vítor? Está tudo bem? contigo? Como é que tu estás? A pessoa que faz mais quilómetros por causa da comédia em Portugal, ou não? Graças a Deus. Graças a Deus. Não E à estou Via nada... Verde. Não. Tu é que estás farto. Eu não estou nada farto disso, de fazer esses quilómetros todos. Tu aproveitas as viagens, já te ouvi a gravar podcasts e coisas do género, mas tu aproveitas as viagens também para pensares em texto, Yeah. escreveres e etc, ou não? Pá, chegou um ponto que eu disse, não, eu tenho que... Eu comecei a fazer as contas de quantas horas é que eu perco em viagem por semana. Ok. E eu pensei, se eu só escrever nestas horas... Pá, eu faço 3 solos por ano. Estás a perceber? Então venho muitas vezes com o rádio desligado, tudo desligado, só a pensar. Venho muitas vezes a gravar o meu podcast, que já me disseram muitas vezes que não convinha dizer, não é? Porque estou... É porque se calhar É uma é como é que se contraordenação. diz, é ilegal, é completamente ilegal. Pois, mas não está no código, não é? Pois, no Código da Estrada não diz proibido Gravar podcast. conduzir sem chinelos e gravar podcast. Yeah, falo dos fones, mas não fala de microfones. Eu vou assim. Tenho um carro automático ainda por cima. Pois pá, os automáticos dão para gravar podcast. Exatamente, foi por Yeah. isso que eu comprei Acho que foi para isso que o Elon Musk os criou, foi por causa disso. para gravar podcast, mas Sim. aproveito bem as viagens, tem que ser. Mas, não sei se aquele tipo white noise de carro faz com que eu fique mesmo tipo hiper focado. Yeah. E acontece bem aquele assustador de fazer muitas vezes Porto-Lisboa ou Lisboa-Porto e ficar tipo, ui, não me lembro mesmo nada da viagem, porque escrevi tipo um beat. Estás a perceber? Tipo ali. Ires em modo, em Vou cruise mesmo- control Yeah, mental e cruise vais co- parar ao sítio Yeah, errado. tipo ali, não é sítio errado, vou parar ao sítio certo, mas não me lembro nada. Sim. Não me lembro do caminho, só me lembro porque escrevi tipo um beat ou escrevi 2 beats, estás a perceber? E depois o que acontece, que é provavelmente o que te acontece a mim, que é, eu vou conduzir, tenho uma ideia para uma coisa qualquer e imediatamente pego no telefone para escrever e tenho ao meu lado a minha esposa que grita comigo e diz assim, larga o telefone pá, tu estás a conduzir e eu, mas é que eu tive uma ideia agora. Tem que ser, ou então eu peço à Ana para mandar mensagem com as ideias. Estou Pois, a é falar o que para eu ela, faço, ou então mete a gravar e eu digo e não sei o quê. Mas tu consegues ter ideias com a Rita ao lado? Sim, porque a maior parte das vezes a minha relação com a Rita não é excelente. E então, a maior parte das vezes eu estou sentado no carro e a Rita, e estou ou a ouvir podcasts ou em silêncio a pensar, e a Rita vai ao meu lado de fones a ouvir música sem letra e a ler no Kobo. Portanto, é ok. como se nós nos odiássemos. Ok, não, mas isso é aquela cena da definição de amor, não é? Com a pessoa com quem tu estás confortável em estar em silêncio. Pois pá, Né? amor ou anos e anos e anos de convivência que chegou ao ódio? Sim, também pode ser. Certo, não é ódio, mas acho que. Cansaço. Aborrecimento. Aborrecimento, sim, resignação também. Exatamente, Né? eu acho que é isso tudo. Eu acho que é isso tudo. E isso é que é o verdadeiro amor, Guilherme. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Há um comediante que é o Tiago Pereira. O Tiago atua, grava o áudio da atuação e depois diz que vai para casa ouvir a atuação que acabou de fazer. Yeah. Tu costumas gravar os áudios das tuas atuações e ouvir em viagens de carro, não? Eu mal vou, ainda ontem fui atuar e a caminho de casa vou ouvir logo. Pá, primeiro porque estás quente, estás tipo na cena, estás com aquela adrenalina, vais ouvir, tiras logo uns apontamentos, pronto. E depois no dia seguinte ouço outra vez, ou então ouço outra mais antiga que gostei para me preparar para a atuação. Ok, pois, percebo. Vou, estás a ver? Gosto de ouvir uma em que eu sinto que até entreguei a maior parte das coisas bem para ir com esse mindset. Ou às vezes é energia, por exemplo, ontem é uma coisa que eu trago para a cena final. Ok. Porque ontem entrei mesmo estás a ver, sem energia, porque estou meio doente e não sei o quê. E então não quero ouvir mais essa. Ouvi logo, ok, isto entreguei mal, disse mal Isto fiz mal, não fiz vou por mal, aqui, e etc, não quero etc. ouvir mais. E não quero ouvir mais. Yeah, Ok. basicamente é isso. Eu desde que tenho este relógio, que a marca não me paga, portanto eu não vou dizer o que é, mas é um watch, vou dizer assim. Sim. Eu gravo todas as atuações, eu não consigo ouvir imediatamente a seguir, pá. É Porquê? meio esquisito. Mas porquê? Porque eu saí de palco e quando eu saio de palco, eu nos meus caderninhos, como tu podes ver, eu vou ao alinhamento que fiz e aponto, olha, esqueci-me esta fiz mal, se calhar vou dar um toque aqui porque esta palavra se calhar não funciona, arriscar e dizer outra coisa qualquer. Exatamente. Ou seja, eu no alinhamento que acabei de fazer eu corrijo, mas o áudio da atuação eu só ouço quando prepara a seguir. Não sei se faz ok. sentido. Não, faz todo o sentido. A minha cena é só eu não ir, porque se for uma atuação que eu não gostei, eu não quero ouvir essa no dia em que vou atuar. Claro, sim. Eu não quero ouvir essa, estás a ver? Vou meio convite. Mas não tens esse problema sempre, porque eu noto que, por exemplo, o último solo que eu pus no YouTube, Não Faz Sentido, eu demorei imenso tempo a rever por causa da edição do solo, Claro. e etc. Pá, porque é muito desconfortável ouvir-me a mim próprio. É horrível. E a Jana, olha, aqui falei mal, aqui tropecei, aqui Yeah, disse yeah. a palavra mal, esta pausa devia estar melhor. Percebo totalmente, é horrível Eu ouvir-te. odeio ver-me. É horrível Percebes? ouvir-te, Guilherme. Não, estou a brincar. Mas tipo, tu de certeza, foi o Bessa que editou? Foi. Estou de certeza que houve aquele clássico de puxar os risos para cima. Aqui, não se está a ouvir mal os risos.
É qualquer edição do humorista. Vou ser 100% honesto, que eu agora vejo Reels de imenso stand-up e mesmo os solos que estão na Netflix e há ali risos claramente tão puxados, porque até estás a ver público que as pessoas não estão a rir daquela maneira. Pá, se tiveres ouvido fones, até tipo, é lá! Então isto foi bem puxado para aqui para cima. Mas eu, full disclosure, isto é na base da honestidade, isto é uma ideia e estamos a falar de processo. Eu acho que só pedi ao Bessa numa piada para puxar os risos. Porque na outra sessão tinha corrido bem, eu gravei 2 sessões, na outra tinha corrido melhor, mas não valia a pena ir buscar só essa piada. E eu disse assim: olha, consegues puxar um bocadinho os risos desta para colar com os risos que está na a seguir? Só para as pessoas perceberem que houve uma sessão onde bateu mais. Percebo totalmente. Mas é muito desconfortável para mim ouvir-me. Mas por falar no não faz sentido, é só na minha cabeça e para mim é um bocado saudável isto acontecer, mas eu estou mais ou menos a desenvolver uma rivalidade contigo. E vou-te explicar porquê. Vou-te explicar porquê. Não sei se estás pronto para a porrada, eu tive esta mesa. Bora, caralho, fosse. Mas está a acontecer, sem nós combinarmos e falarmos um com o outro, nós divulgarmos e anunciarmos coisas sempre ao mesmo tempo. Tu já falaste disso no teu podcast, Pá, mas imagina, como os timings de comédia em Portugal, de lançamento de coisas, são muito semelhantes em todos, ou seja, de 2 em 2 anos lança-se um solo ou 3 em 3, então é natural que quando nós formos fazer alguma coisa, como estamos a bater certo, vai sempre bater mais ou menos. Pois, mais ou menos para sempre, tempos. Guilherme, prepara-te. Não, sem dúvida nenhuma. Agora vai para sempre, tipo, ou seja, estamos a lançar, vamos fazer 2026, lá para 2028, 2020. O meu objetivo é fazer de 2 em 2 anos até as pessoas dizerem-me claramente assim: Guilherme, nós não queremos comprar bilhetes para te ver, para com isso. Ninguém quer ver os teus solos, para quieto. Porque para mim é de 2 em 2 anos. Eu acho que gostava de fazer solos de 2 em 2 anos. E como o mercado está, ou seja, como as noites de comédia estão, acho que dá para fazer isso. 2 em 2 anos acho que é o timing certo. Sim. Tu imaginas-te... Como é que tu te imaginas velho em relação à comédia? Ou seja, há pessoas que se imaginam... Eu lembro do Salvador há uns anos falar disso, que queria reformar-se da comédia mais ou menos aos 50 e queria fazer outras coisas e queria parar de fazer comédia. Eu tenho amigos mais velhos que trabalham em comédia e que dizem: pá, eu estou um bocado farto disto, eu quero ir curtir a minha reforma. Eu não me consigo imaginar... A não fazer stand. Eu quero ser um velhote de 90 anos que vai ao Comedy Club e tem 10 minutos novos sobre ciática. Estás a ver? Mas isso é que... Eu digo, eu estou mortinho por ter já uma idade a fazer stand-up. Porque tipo, os mais engraçados, né? Fala-se que é aquela maturação, tipo aos 37, 40 anos, estás a ver? Tipo, pá, eu estou mortinho por ter essa cabeça de gajo que é tipo, já me estou meio a cagar. Porque uma pessoa, tipo, pá, tu és mais velho do que eu, mas... Não, mas sou assim tanto, eu tenho 38. És 10 anos. Tens 28, ok. Fiz 29 há pouco tempo. Ok, é um bocado, mas é um bocado, é tipo, é uma geração, pronto, acima. Sim, bastante, Guilherme. Sou muito mais velho. És muito mais velho. Pá, mas tem essa cena de, quero chegar a essa cabeça, porque eu sinto que muitas vezes a minha cabeça não vai mais fundo. Assim, aposto que se tivesse 40, caraças, pá. Tipo, conseguia chegar mais fundo, estás a ver? Tipo, eu vejo coisas iniciais do Louis C.K., estás a ver? Tipo, que ele tem aquele beat em que ele diz que, eu já faço comédia há 30 anos. Os últimos 3 têm sido fantásticos. E eu sinto que é um bocadinho por causa disso de... Não sei se há ali algum clique no cérebro, se acontece alguma coisa que tu fazes com que a tua visão sobre os mesmos temas seja muito mais aprofundada, estás a ver? Mais fundo. Coisa que eu sinto sempre que quando estou a escrever um beat ou quando um comediante mais velho começa a fazer um beat, é assim, ok, esta ideia, está bem. E depois ele vai ao ângulo mesmo, à premissa dele, cabrão, eu ainda não consigo chegar aí. Ok, eu já percebi. Ainda não tenho a vivência, ainda não tenho a experiência necessária, estás a ver, para chegar a esse tipo de pensamentos ainda. Sim, engraçado, porque eu acho que há uma fase quando tu começas a fazer stand-up. Eu comecei muito cedo. Eu comecei a fazer stand-up com 18 anos. Pois, tu já fazes isto há bué, pá. Eu faço isto há 20 anos. Eu um dia vou começar a fazer bem, mas sim. Mas há 20 anos que eu faço stand-up. E uma coisa que eu noto é que nos primeiros anos é mais tipo uma tusa gigante para ir a palco e dizer coisas. Tipo, e agora apetece-me falar disto, Sem dúvida. E depois há uma altura em que tu começas a estabilizar o à vontade que tens em palco, acho eu. Não sei se sentes isso, mas tu começas a ficar à vontade e começas a dizer assim: ok, divertido, mas há aqui coisas que eu gostava de falar e que são uma camada abaixo. Exatamente. E eu acho que tem a ver, mais do que com a idade, tem a ver com a maturidade em palco, de tu te sentires à vontade de dar as tuas opiniões, acho eu. Sim, isso, ou seja, eu acho que isso também nunca foi um impedimento para mim, porque eu gosto bué de explorar o desconforto das pessoas, ou seja, eu não estou muito preocupado com aquilo que eu vou dizer de chocar ou deixar as pessoas desconfortáveis. É tipo, se tiver graça, se eu acho que tem graça, pelo menos vou testar e vou tentar dizer.
A minha questão é mesmo a experiência, a vivência, estás a ver? Tipo, porque eu ainda falo muito, falta-me viver mais, muito mais, no fundo. Ou seja, porque também uma pessoa com muito trabalho acaba por... neste momento tenho muita coisa, então acabo por viver pouco, né? Acabo por... eu sei lá, eu usava muito em podcast e tudo o material do facto de eu ser diretor de um rancho. Tipo, eu já não tenho tempo para ser diretor do rancho. Claro, é. Estás a ver? Cena do futebol, então acabo por usar muito a minha relação, porque tenho uma relação há 12 anos, comecei a namorar com 16, então isso é muito pouco comum. Estás a ver? Então acabo por falar mais disso, mas falta-me lá estar mais coisas, porque às vezes até os humoristas falam de eu não quero ser aquele humorista, depois vai fazer vídeos sobre os filhos. Não, tipo, é agir, é perceber como é que as novas gerações de putos vão este bom foi mesmo à norte. Veio aí o norte. Tu falaste rancho e não sei o que aconteceu. Eu bem logo, esquece, veio mesmo um bom. Não sei como é que estas gerações novas vão tipo abordar a cena de ter filhos. Vai ser uma perspectiva diferente. Pois. E eu estou mortinho por chegar aí. Yeah. Estás a ver? Tipo, eu no fundo quero é foder. Sem proteção. É isso que tu estás a querer dizer. Eu no fundo quero foder. O teu objetivo é, mas sem proteção. Sim, Pá, boa sorte. Boa sorte. Muito obrigado. Olha, assim que saíste aqui podes começar por mim. Parecia que eu para um raciocínio tão giro, não é? Tão tipo, aprofundado e acaba com eu quero é foder aqui. Ainda mais quando tiveste aqui o Ricardo Pereira, estás a ver? E a Joana Mar... que merda. Não, tu achas que eles não falaram de foder? O Ricardo não. O Ricardo fala fora. Pois, sim. Pois é. Lá está. As pessoas não sabem, mas ele é um badalhoco do caralho. Pá. Completamente. Ele é um grande... As pessoas não têm noção nenhuma. As pessoas não têm noção. Ele é um javardo. É ao contrário. Tu quando nós desligarmos, tu és um intelectual. Pois as pessoas não sabem disto. Não, meto uns óculos e falo... totalmente. Andas com um saquinho de pano. Sim, totalmente. Com o último do Camus. Não. O que é que eu te ia dizer? Porque eu queria falar disso de... Tu és dos humoristas... Eu, por acaso, eu acho que nesta leva de primeiros 3 convidados entre o Ricardo, a Joana e tu, eu falei com as pessoas que trabalham mais e que produzem mais neste momento. Porque uma das coisas que eu noto de ti e que eu te queria perguntar é: tu tens imensos projetos diferentes com coisas diferentes e praticamente estás a viver só para trabalhar, como tu estavas a dizer, agora tens pouco tempo para a vida. Como é que tu te organizas para, não, isto é para o meu podcast Podes Norte, esta história é para Cubinho, aqui isto vou levar para a prata da casa porque isto é melhor e isto é para o meu stand-up? Ou seja, como é que tu consegues alimentar 4 máquinas que precisam de carvão para continuar a funcionar? Olha, isso é engraçado. Eu faço isso inspirado no João Baião. Pá, não estava à espera dessa coisa. O João Baião é uma grande referência para mim, fora de tangas. Eu tenho uma tatuagem do Mike Wazowski, que é em honra do João Baião, que ele fazia a voz da versão em português. E o gajo foi ao Watch e falou numa coisa que para mim impactou bué, porque eu tinha muito essa dificuldade. Estava sempre constantemente a escolher olha, isto se calhar é melhor para a prata da casa, e se calhar isto é melhor para Cubinho, se calhar esta ideia leva para o conteúdo de Batáguas. Aí é mais fácil porque o conteúdo de Batáguas é a atualidade, enquanto que os outros projetos não são tanto, são mais ângulos e... Pois, por isso é que eu não pus o conteúdo do Batáguas nesta enumeração, porque aí vais falar das notícias da semana. Mas muitas vezes há certas ideias que eu tenho até mesmo para beats que se encaixam bué da bem em cenas de atualidade, estás a ver? E às vezes é tipo, olha, eu tinha esta ideia... mas acho que para aqui fica bem, malta. Estás resignado, estás triste. Não, fico só tipo, como vou ter um sol, dava-me jeito. Mas eu gosto, nós os 4 adoramos aquilo. Tipo, então é tipo, aquilo é nosso. O Diogo fez uma coisa bué da fixe, que é, nenhum de nós 4 sente que o programa é dele. Ou seja, todos nós sentimos que o programa é nosso. Então isso é bom, ou seja, primeiro é revelador um bocadinho também da personalidade do Diogo, do Batáguas. Ao mesmo tempo mete alguma pressão em nós, quase sem querer, que é, não, eu quero mesmo que isto seja mesmo bacana. Sim, se for uma merda, vocês não podem dizer não. Exatamente, isto é Batáguas. Não, nós sentimos aquilo como nosso. Eu comecei, e o João Baião no Watch disse uma coisa que é, porque o Pedro também lhe perguntou sobre, ter tanta coisa, como é que tu fazes essa gestão e não sei o quê. Eu vou para um sítio, eu só penso naquilo. Porque nós muitas vezes temos uma tendência de, por exemplo, vim a gravar aqui, imagina que tinha a seguir para gravar o Cubinho, o Prata da Casa. Já estavas a pensar, o que é que eu posso fazer a seguir? Não, é tipo, eu venho para aqui, isto parece bem simples, mas não é. Para quem está sabes o que é que parece? Parece meio autoajuda de género, Vitor, vive o momento, aproveita cada coisa. Mas é bem isso, pá. É tipo, eu tinha uma tendência em ir de carro, ou seja, estou a ir fazer a viagem para os sítios, assim, olha, vou ter agora a Prata da Casa, depois vou para Cubinho, depois tenho que escrever um guião para Batáguas. Não, é tipo, agora vou para o Prata da Casa. E agora o Prata da Casa, o que é que eu vou fazer no Prata da Casa? Pronto, entre o Prata da Casa e o Cubinho,
ok, há coisas que já tenho apontadas, que me vou lembrando no dia-a-dia. Notas no telefone? Como tu funcionas? Sempre. Tudo, tenho notas caóticas no telefone e depois vou, pesquiso cubinho nas notas, ok, para isto, e agora penso, e vou tipo full focus para esse sítio. Então estou sempre assim, e o stress também me deixa bué por fazer isso. Porque não estás a fazer 7 coisas ao mesmo tempo, estás a focar-te numa para fazer esta. Eu lembro perfeitamente de estar, sei lá, a gravar a Prata da Casa e estar tipo a meio do episódio e vir-me uma ideia, e pá, isto é bem da bom para cubinho, vou apontar a meio de... Não, já aconteceu, muitas vezes eu pego no telemóvel porque estou a apontar coisas, ou para stand e é tipo, se me lembrei ali, vou dizer ali. A meio da Prata da Casa, estar o André e o Luís a fazer um jogo e tu, olha, para cubinho, tal e qual. Mas isso também acho que foi que me fez melhorar, pá, sentir-me mais confortável, melhorar tipo, pronto, as minhas prestações nesses sítios. E pronto, e foi isso. Foi João Baião. Tu disseste recentemente uma coisa no teu podcast que eu até apontei porque eu acho que é uma frase que não só é um mantra para mim, como eu acho que devia ser para todos os humoristas. Então. E aquilo saiu-te assim, no meio de passeares o teu cão a cagar ou estás a conduzir na autoestrada a 200, que foi... Esta frase saiu-te, pá, e eu apontei tudo para falar contigo sobre ela, que é, tu a certa altura estás a dizer, não, pá, eu tenho que preparar, tu estavas a contar uma história do Melo, e ias contar em Prata da Casa e tu disseste, não sei se é de contar aqui, não, mas eu vou contar aqui porque não conto da mesma maneira que vou contar em Prata da Casa, e disseste assim, estou a preparar um guião para contar lá bem, e disseste, o meu trabalho é escrever, eu tenho de escrever merdas. Pá, não é o nosso mantra, que é do género, tu próprio percebes assim, não, peraí, eu nas coisas que eu estou a fazer, pá, eu tenho de escrever. Eu tenho que escrever, sempre. Pá, foi uma coisa que, pá, eu não tenho irritado a falar tanto do gajo, do Diogo, mas tipo, foi mesmo uma cena, porque eu era bué livre, estás a ver? Não, eu tenho estas ideias, eu agora vou a palco, é tipo, e quando eu comecei a trabalhar com o Diogo, e o gajo é à vírgula, estás a ver? Tipo, tudo o que faz, o gajo é muito metódico e pensa bué e cada guião é um guião e bora... Tipo, eu no início, eu lembro, agora já não, mas eu no início, quando comecei a escrever com ele, né, eu tinha tipo, pronto, ok, agora vamos descansar. E ele tipo, não, bora passar mais uma vez no guião. Okay. E é tipo, bora punch up, tipo, coisa não sei o quê. E tu pensas, pronto, agora já está ele assim, bora só ler mais uma vez para perceber, tipo, não sei o quê. É tipo, porra, meu, então. E agora é tipo, claro. Então, para podcast, que até o Herman disse agora uma coisa que me impactou, que foi, pá, meio que agora, tipo, há uns miúdos que vão para um podcast e dizem umas coisas e há uma certa razão, porque o nosso trabalho é tipo estruturar ideias e contá-las da melhor maneira. Sem dúvida nenhuma. E muitas o nosso trabalho é escrever, ponto. E escrever, exatamente. Então eu pensei, pá, esta ideia que aconteceu neste jantar é muito boa. E eu tenho medo que se perca depois em conversa, interrupções. E eu, então deixa-me escrever um guião desta história e meter luz e o cara, porque normalmente é uma coisa que não se faz em podcast, né? Sim, tipo, sim. Preparar as coisas com luz e não sei o quê. Eu tinha tudo escrito. Pá, eu tinha não notas? Eu preparei tudo com luz, pá. Está tudo com luz e não sei o quê. Só que tipo, ter um follow spot a apontar, tudo. As falas do André, sempre que ia o André, eu não sei se viste esse clipe, mas tipo... Vi. Sempre que ele diz o que... E ele diz, isso está tudo escrito, tipo, com didascálias, tipo, com faz esta voz, faz isto, porque eu sei como é que... Gosto de certas coisas que o André me faz rir, né? Tipo, há certas coisas... Então eu só pus quase a fazer sons, que eu adoro quando ele faz só sons. Então, bora fazer isto desta maneira e depois, bora falar. Mas tipo, tentar dar sempre alguma coisa um bocadinho mais preparada, mais estruturada, principalmente em Cubinho, mas eu acho que também Cubinho vive um bocadinho disso, é bué... Pá, eu acho que Cubinho é mesmo o protótipo de uma cena que vive de 3 pessoas que têm muita graça e que têm personalidades completamente diferentes, mas que vive de interação e é mais de vibe do que propriamente outra coisa qualquer. É uma coisa de energia e de sem dúvida, e de amizade. Mas acho que saber, porque imagina, eu sempre senti uma coisa que é, isto pode sempre soar mal, mas eu nunca vou ser o gajo mais engraçado dos projetos em que eu estou. Eu sempre senti isso. Concordo contigo a 100% porque eu sinto isso sempre. Claro, é isso. Acho que também, pronto, é mais ou menos normal sentir isso. E o meu mecanismo de defesa é tipo, porque imagina, olha onde é que eu estou, né? Tipo, eu estou em Cubinho, Ricardo Maria é tipo, é batota, para mim. Tipo, a vida que ele leva, a educação que ele teve, é tipo, é batota. Tipo, os meus pais amam-me de morte, eu amo de morte os meus pais, tenho uma relação incrível, estou mortinho para ir ter com eles agora, estás a ver? Tipo, ter com o meu cão. Tipo, tudo à minha volta é felicidade. Ou seja, que é péssimo para um humorista. E ele não... Eu não concordo com isso, podemos discutir isso se tu quiseres. E depois podemos discutir isso, isso é giro. Mas pronto, ou seja, acaba por me dar muito material e está-se bem. Mas pronto, tens o Ricardo Maria, depois tens o António, que para mim é tipo das mentes
mais brilhantes e rápidas que existem na comédia. Yeah. Tipo, o gajo chega-te a beats mesmo que dava para fazer em palco, numa conversa, num café, tipo, é impressionante. E depois estou eu. Ou seja, o meu mecanismo foi, pá, eu tenho mesmo que escrever, eu tenho mesmo que me preparar, se quer estar, nem que seja ao nível deles. E depois, Prata da Casa é a mesma coisa. Né? De um lado tens o Luís, que, pá, é um gajo que anda nisto à bué, que do nada saca-te tipo ali, pá, faz um beat inteiro, faz lá as merdas dele e o caralho que é hilariante. Tens o André Pinheiro, pá, que é um gajo hilariante, e se eu quero estar mais ou menos ao nível deles, eu tenho que me preparar bem, eu tenho que escrever, eu tenho que bater bué, estás a ver? E pronto, já para não falar no conteúdo, né? Então sempre senti isso, sempre como é que eu posso trazer a estes projetos que normalmente são free talk e não sei o quê, como é que eu posso trazer uma coisa estruturada? E às vezes não dá, às vezes pronto, não há tempo, mas sempre pensei nisso. Sim, ainda por cima com tantas coisas eu percebo que seja complicado. Sim, às vezes é difícil. Sabes que estavas a falar de faltar, às vezes falta vida aos comediantes para terem texto para fazerem no seu stand-up. Eu descobri recentemente que o Kevin Hart tem guionistas para o stand-up. O Kevin Hart tem uma equipa de guionistas que lhe escreve stand-up. Ok, não sabia disso. Pá, eu também descobri recentemente e eu não sabia. Eu sabia disto com alguns humoristas. Isso é confirmado mesmo? Tipo, confirmado, é daquelas... confirmado. Não, é 100%. Ele tem mesmo gajos a escreverem para eles. Nice. Porque eu ouço muitos podcasts nerds de escrita de comédia e eles falam lá disso. Yeah. E por um lado, eu até percebo, porque o Kevin Hart, entre 40 projetos e 40 coisas que ele anda a fazer e a vida de bilionário que ele tem, claro, é normal que ele precise de pessoas que lhe deem ângulos cómicos. Eu não gostaria de fazer stand-up com guionistas. Eu gosto que sejam coisas que saíram da minha cabeça. Eu gosto que o processo criativo do stand-up seja uma coisa minha do início ao fim, com o público depois na parte final. Certo, mas eu até percebo que o gajo precise... Epá, por acaso não... Se ele assume a si próprio, epá, eu não vejo grande problema nisso. Não sei, pá, no stand-up, como eu acho que é uma coisa tão pessoal. Eu concordo. Mas... ou seja, uma coisa é, pá, já aconteceu por isso, entre nós dois, né? Tipo, saíste de uma atuação e assim, ei pá, aquele beat, tipo, até pensava que tu podias fazer assim, podias fazer assim. Podes fazer assim. Isso é uma coisa, pá, eu adoro fazer isso, que é ter as minhas ideias e de repente bater com a malta com quem eu gosto, debater ideias, pá, curto fazer isso. Agora, teres guionistas a escrever para ti, acho que tira todo o propósito do stand-up, que é tu, é mais um trabalho que o gajo tem. Pois, é isso. Não sei, eu pelo menos agora tiro-me um bocado o interesse, porque eu sempre fui... Mantém-te o Kevin Hart. Um bocadinho, porque agora... imagina, eu sempre fui daqueles gajos que é tipo, não, eu curto o Kevin Hart, porque ficou naquela moda de bater no Kevin Hart, porque rico e não sei o quê. Só que eu acho sempre que o gajo tem bué da graça. Eu acho que ele tem muito mais graça que o texto dele. Sim, é isso. Eu acho que ele é muito engraçado, o texto. Exatamente. E eu admiro também muito isso. Eu admiro esse tipo de comediantes também, que conseguem dar graça a coisas que à partida não teriam tanta graça no papel. Sim, às vezes só uma expressão ou pegar numa palavra. Aquele... Pronto, e ele, efetivamente, ele ditou um estilo, tipo aquele estilo irritado de coisa. Pá, muita gente veio a seguir copiar, pronto. Eu também estava a falar disso dos guionistas dele, porque por um lado, ele, a certa altura, ele começou a resvalar, e por isso que eu acho que, eu concordo contigo que um comediante precisa de vida para ter coisas para dizer no stand-up, mas eu não concordo que tenha de ser uma vida triste ou coisas tristes para falar, mas o Kevin Hart entrou num ponto... que eu fico triste quando acontece aos humoristas, que é os humoristas que só falam de aeroporto e viagens. Eu estive neste hotel e eu viajei para este sítio. Eu fui reconhecido por esta pessoa e aconteceu isto, ela disse-me isto. Então a tua vida já é só isto. Tipo, já não tens nada para dizer e não aconteceu nada na tua vida. Foi exatamente isso que o Rafinha Bastos tentou combater quando foi para os Estados Unidos. Sim. Porque ele disse que pá, eu sempre fui um humorista ou seja, de fazer observações sobre a minha vida, sobre aquilo que eu estou a viver. Então... quando chegou a um ponto de fama no Brasil, ele disse, pá, deixa-me experimentar ir para ser desconhecido num sítio para ver como é que eu renasço outra vez. E foi bué da fixe de ver. É espetacular. Até era fixe ter visto aquilo documentado, o processo, tipo um documentário sobre isso, devia ser bué da giro. Mas acho que sim, acho que tipo, tu nunca podes parar de viver. Por isso é que eu nunca vou sair de Desmoriz. Estás a ver? Tipo, pá, por isso é que eu quero passar lá mais tempo. Pá. Tipo, tu sais de casa, eu quando passo uma semana em Desmoriz, eu escrevo 15 minutos novos. E nem precisa de ser sobre esmorismo, é só tipo, o dia a dia para mim é o certo, estás a ver? Tipo, é a quantidade de coisas que acontecem, o tipo de restaurantes a que eu vou, o tipo de cafés onde eu vou comprar o jornal, as pessoas, estás a ver? A forma como eu peço uma tosta mista e me trazem uma tosta mista é diferente daqui. E não será também, e agora isto é uma pergunta a Daniel Oliveira, mas acho que vais gostar, mas não será também porque tu lá te sentes em casa, no sentido de isto é o meu espaço e eu agora posso ser eu mesmo e olhar para as coisas sem estar preocupado? Sem dúvida, ou seja, eu sou muito mais eu em Esmoriz. Em Esmoriz é que eu sou verdadeiro. Tu vais fazer o teu solo em Esmoriz? Não, pá, não há bem sala e é não difícil. Sei, não conheço Esmoriz. Pá, porque imagina, eu estou a viver em Esmoriz, mas
eu sou de vários, ou seja, eu passei muito tempo no Porto, passei muito tempo em Santa Maria da Feira, que foi onde eu cresci, e a minha cidade onde eu me sinto mais em casa é Espinho. Okay. E eu lá vou fazer o solo. Foi onde eu estudei no secundário, foi onde eu fiz tipo os meus amigos, foi onde eu conheci a Ana. Ou seja, é onde eu me sinto mesmo em casa e a sala lá é bué da fixe. Até para, não sei se tu vais lá. A Espinho. É bué da fixe. O público. Deixa-me primeiro vender estas. É pá, mas imagina, o público de Espinho é mesmo bué da fixe, pá. É mesmo incrível. É mesmo de loucos, pá. Não sei explicar, pá. Espinho, pá, eu curto bué. E então pronto, como me sinto em casa faz com que eu também tenha esse conforto para observar mais e não estar tão estressado. Porque aqui eu sinto muito estressado em Lisboa. E sentes-te fora do teu espaço, não é? Fora do meu espaço e é normal. Mas sim, quando eu vou lá é o meu momento mais prolífico, sem dúvida. E estavas a falar de espinhos, moris, desse lado em que te sentes mais confortável e da tua história. Até falaste do rancho. É por isso que o teu solo se chama Arraial, porque tem a ver com o teu... Com a tua... Foi onde eu cresci, meu. Okay. Pá, eu estudei em Passos Brandão, que é uma freguesia, uma terra em Santa Maria da Feira, e tinha mesmo um sítio que era o Arraial, era para onde nós íamos. Nós passávamos no Marciano para comprar gomas. Era um sítio específico. Nós passávamos, eu passei em muitos arraiais, mas aquele era mesmo, vamos para o Arraial, porque normalmente me diz vamos para o Arraial, ou vamos para o Largo, ou vamos... Pois aquilo é um Arraial, pronto, mas... Nós íamos mesmo para o Arraial, eu passava no Marciano para comprar gomas, no Paris... Gomas? Vais-me dizer que o Vítor com 12 anos não ia logo buscar umas minis? Não, mas os meus amigos iam ao Paris buscar cigarros. Pá, claro. Agora a malta aí de Passos Brandão que... Deixem nos comentários, é o meu público, caralho, vambora. Pá, mas era isso, era tipo, passámos no Marciano para comprar gomas, no Paris para alguns comprar cigarros, íamos para o Arraial comer gomas e fumar cigarros, eu não fumava, mas era tipo, pá, estávamos lá todos, e aquilo, pá, o que eu queria fazer no solo está alguém a contar histórias e estão os outros a ouvir. Infelizmente as pessoas não vão poder contar as histórias dela. Não, você só eu. Depois fazem os seus solos, não é? Depois pronto, tudo bem, estás a ver? Gostava que fosse essa vibe. Eu até o próprio som quando as pessoas estão a entrar, eu quero que seja tipo aqueles megafones, sabes, tipo de festa popular. Sim. Sabes? Eu queria até fazer uma coisa que era por cada cidade ter mesmo as empresas da cidade, como tem nos arraiais e nas festas populares, em que está Maco Vitor, a empresa certa para comprar a sua cerâmica. Eu adoro isso nas rádios locais quando vais esquece. E começas a ouvir, vai já ao Talho Antunes. Exatamente. A carne de porco está com 50% de desconto. Exatamente. E eu queria, pá, porque eu queria que as pessoas entrassem em cada terra e já ouvi. Ei, está a falar da Maco Vitor. Sabes o que é engraçado? É que tu vais levar as pessoas para esmorir contigo no teu solo. Isso é engraçado. Esse é o meu. Para esmorir, para Santa Maria da Feira, para o Porto. Pá, e era isso que. Porque existe. Ou seja. Eu comecei a achar estranho, eu entrava sempre com hip hop, estás a ver? Tipo, esta cena dos humoristas, tu tens um beat sobre isso. Eu gozei no solo anterior com os humoristas entrarem sempre com hip hop, que é uma cena... Sabes qual é que era a minha parte preferida desse beat? Era a forma como tu saías do palco. Pá, vocês lembram-se disso que era... Tipo, era bem engraçada a forma como tu entravas sempre. Sim. Mas era meio puto. Eu preparei aqui uma cena, vou correr. E fazias tipo assim, ok? Parece a criança que preparou uma cena no Natal para a família. Estão prontos? Estão sentados? Ok. Pá, eu curtia bué essa forma de começar o sol. E então é tipo, não pá, tipo, eu sou tipo, não é da aldeia mesmo, porque pronto, tínhamos uma farmácia, caralho, estás a ver? Mas, tipo, mas eu sou daqui. Tipo, tu achas que quando há uma farmácia não é uma aldeia? Deixa de ser aldeia, meu. Se tens uma farmácia, estás a brincar. Atenção, eu acho que um multibanco, uma farmácia e deixa-me ver, um centro de saúde. Centro de saúde não, mas um posto médico. Sim, já não é aldeia. Estas Reunião tem isso tudo. Acho que aqui é onde começa a dar... Foi onde eu cresci, tem isso tudo, por isso é que eu nunca... sou bem da aldeia, mas pronto, sou de periferias, não é? Tipo, nunca estive em grandes centros. E sou apaixonado por esses sítios. Deixa-me fazer-te a pergunta que provavelmente vai ser a pergunta mais difícil desta... É lá. Que é, quanto do teu solo, neste momento em que nós estamos os dois a conversar, é que tu tens escrito? Está-se bem. Tipo, estou com... ou seja, testadinhos, 35-40. Fechado? Sim, fechado. Boa. Porque nem estou já a fazer muito esses. Estou só a tentar criar material novo. E já sei o que quero fazer. Tipo, ou seja, já sei o que quero fazer. Como é que queres entrar? Como é que queres fechar? Está tudo estruturado, está tudo. Já sei como é que vai fechar, já sei como é que vai começar. Já sei... Como é que foi o teu processo? Foi pensares... foste começando a escrever beats de stand-up e foste juntando beats de stand-up e disseste estes 10 minutos são engraçados, agora tenho este texto e depois chegaste ao conceito da real para colar tudo porque tem a ver contigo, ou pensaste, não, eu gostava de falar deste lado da minha vida e começaste a escrever texto para o conceito do espetáculo? Ou seja, a primeira opção, eu escrevo beats
aqueles que eu gosto e que eu acho que têm potencial para partir, é aqueles com que eu fico, no fundo. Ok. E depois, eu acho que nunca é bem, na minha opinião, e no meu caso, nunca é. Ou seja, claro que, por exemplo, tu fizeste o Pessoa, que era muito sobre... Sim, esse foi escrito especificamente para o tema. Ou seja, e é aquele tema, só que eu ao mesmo tempo, tu sentes que, ok, vou escrever para este tema, mas é um bocadinho mais profundo do que isso, porque tu sentiste, era naquela altura, que era o tema certo para escrever. Sem dúvida nenhuma. Então acaba por ser sempre a primeira opção, que é, tu escreves sobre aquilo que naquele momento faz sentido escrever. E depois monta... Ok, faz sentido. Porque imagina, tu perguntam muitas vezes, tu colaste beats? Eu, sim, colei os beats, mas como eu estou nesta fase de vida, os meus beats vão ser todos mais ou menos, ou seja, não é que seja sobre o mesmo tema, mas são sobre a mesma forma de pensar, ou a fase em que tu estás. A fase em que eu estou. Então é fácil colá-los, tipo, é fácil intercalá-los, estás a ver? E depois, pronto, e como eu estou numa vibe muito de arraial, que é... o que é para mim um arraial? É quando os amigos se juntam, falam e dizem as coisas que à partida não podem ser ditas à frente das outras pessoas. Claro. Então eu estou com muitos beats que começam de forma desconfortável para as pessoas, que é tipo, vais falar sobre isso? E eu comecei a perceber com o tempo, por isso é que eu não gosto muito de ir a podcasts, porque eu fui ao humor à primeira vista, tipo há 3 anos ou 4 anos, e falei que eu gosto de humor sobre vigas de madeira, até foi o título, e eu mudei completamente. Eu agora, tipo, eu curtia bem os Dimitri, e ainda gosto, Dimitri Martin, mais humor de observação sobre a vida, e comecei a curtir muito mais ir, tipo, pronto, a coisas um bocadinho mais desconfortáveis, que sejam relatable para as pessoas, e tentar deixá-las, tipo, e como é que tu vais sair daqui agora? Eu também ganhei um bocadinho isso por causa do Diogo, cara. Pronto, Bill Burr, eu acho que o Bill Burr é provavelmente o gajo que faz melhor isso, que é, a premissa é uma coisa completamente condenável, eu estou numa situação em que ninguém está comigo, e lentamente ao longo do beat vais pondo as pessoas do teu lado, e quando tens as pessoas do teu lado, dizes, ok, então agora outro. Agora bora, espremer a laranja. Então pronto, por isso é que eu também decidi esse conceito da real, que é, eu vou dizer coisas que tenho a certeza que há 2, 3 anos não teria coragem de dizer, e só diria tipo com os meus amigos, num real, que é para onde nós passamos muito tempo. Sim. E então o teu processo de escrita é basicamente, tu tens uma ideia para um beat stand-up, tu começas a escrever esse beat stand-up e quando dás por ti e ele está mais ou menos fechado, tu vais acrescentando beats um a um até teres um solo. Basicamente é como eu faço também, ou seja, pois é isso. Também me identifico com esse método de... Pois é isso mesmo, e depois vais experimentando cada beat, ou seja, por exemplo... Para onde é que eu posso ir com isto? Agora, ou seja, tenho um beat que estava a correr muito bem e tinha 2 piadas finais, já tem 5 finais, ou seja, de mais uma punchline, olha, esta é giro por esta, e depois vou atuar com amigos e não sei o que me dizem, experimenta meter isto, boa, pumba, mais uma, e de repente já estou a fazer, tipo, já estou ali, tipo, 1 minuto só em ping, punchline, e pronto, e vou estendendo assim as coisas. E é assim que o texto cresce, não é? O texto vai crescendo, vai florescendo. Eu queria falar contigo de uma coisa que é, os meus outros 2 convidados, a Joana e o Ricardo, não têm propriamente a cena de testar texto e de andar a ir a sítios a testar, não é a cena deles, não fazem parte do circuito, com imensas aspas, como nós os 2 fazemos. Eu acho que há pontos positivos de ir a sítios experimentar texto, mas por outro, também é do género, há noites em que um gajo sai e vai atuar a uma cava em Odivelas e pensa, eu hoje não aprendi nada, pá. Eu hoje não vim aqui fazer nada. Ou seja, sim. Há pontos positivos e eu gosto muito da ideia de sair e experimentar o texto para pessoas que não conheço, mas por outro lado, eu acho que há ali um limite de até onde é que a corda estica. Não sei se concordas comigo. Tu deves ter atuado em sítios completamente ridículos e parvos em que tu pensas, eu hoje podia ter ficado em casa e não fazia sentido. Por acaso eu nunca sinto isso. Eu acho que mesmo que tu vás a um sítio desses, estás a melhorar a tua capacidade de estar desconfortável perante um público. E há sempre alguma... Tipo, eu nunca tive uma atuação, porque é essa a cena que eu discordo, eu nunca tive uma atuação em que dissesse, para que é que eu vim? Não, nunca. Às vezes posso sentir tinha ficado melhor em casa, mas é tipo, não, agora estou melhor a ficar a sentir-me confortável no desconforto das pessoas. Até o Luís C.K. tem dado agora umas entrevistas por causa do livro dele. E ele fala muito dessa capacidade de tu estares em silêncio, em palco. Porque depois vem daí. Porque se tu não sentires essa pressão de quando vais testar material, porque eu acho que todos nós sofremos um bocadinho com isso, que é, testas um beat novo, este beat não entrou, deixa-me ir aqui aos all-time... Deixa-me ir aos clássicos. Aos greatest hits. E aí é que tu não estás a tirar mesmo nada.
Porque tu já sabes que aquilo funciona. Sim, é tu tens completamente tu tens é que ficar confortável nesse desconforto das pessoas e partir para uma coisa. Ou seja, claro, se tinhas aquilo preparado, fazer um beat já fechado, pronto, fazes, mas se já ias fazer esse beat para testar, fale na mesma, nesse desconforto. Bora crescer neste desconforto. Até porque a primeira vez que uma pessoa faz um texto é quase mais para tu estás a dizê-lo, claro, à frente das pessoas. A segunda é que eu me sinto a trabalhar o texto. Sempre. Isso para mim é um clássico. Ontem para mim foi isso. Ontem foi tirar as teias de aranha, de dizer pela primeira vez certos textos, saber que eu sei encadear. A minha entrega foi horrível. E hoje tenho uma atuação no Porto que vou tipo, já sei o que é que eu tenho que dizer e agora vou pôr o sauce. Agora sim. Agora vou pôr o sauce. Agora bora tipo... a ginga, não é? Agora vou dar a ginga. Agora vou curtir o que vou dizer. E tu não notas que há cada vez mais, e eu tenho notado isto no stand-up, principalmente de humoristas do Norte, desculpa, mas eu sinto que há cada vez mais um acelerar do ritmo, e eu acho que é uma mistura de insegurança no texto. Sem dúvida. Também tem a ver com a predisposição das pessoas para eu já não tenho grande paciência para coisas lentas ou para ser aborrecido. O attention span das pessoas está muito mais rápido. TikTok de stand-up, não é? Completamente. E eu acho que o build-up com silêncios ganhas sempre mais no riso do que estás constantemente a falar e não dás tempo às pessoas de parar de rir. Isso depende para mim de pessoa para pessoa, que é, eu tive uma fase, muito por causa do João Pedro Pereira, eu adoro atuar com ele. Porque atuar a seguir a ele é a pior coisa do mundo. Eu adoro atuar a seguir a ele. Nós picamos-nos bué. Nós fizemos os 2 kill test juntos, que era tipo irmos noites de teste aí pelo país, e nós fazíamos uma coisa que era, hoje começas tu, amanhã começo eu, e fazíamos assim, e víamos quem é que se... quem é que lixava mais o a seguir. Quem é que lixava mais o a seguir. Houve um tempo que eu confundi isso com eu tenho que ir ao ritmo dele. Não, eu tenho é que escrever melhor. Ou seja, eu tenho é que dar a minha... Ou seja, houve um tempo que acelerava o processo de fala, e não, eu tenho é que falar com calma e ter menos palavras e mais sumo. Tipo, é mais sumo. O Luís C.K. não fala rápido. E a quantidade de piadas que ele tem por 5 minutos é um escândalo. Todas as frases que ele diz têm um mínimo de graça. Timba, timba, timba. E eu comecei a escrever dessa maneira. E depois, lá está, ia com o João e era tipo, ok, esta parte aqui eu tenho muito texto, o setup está muito longo, as pessoas não são burras, elas vão perceber, ok, deixa-me encurtar isto. E de repente estava isso é que me fez melhorar. Mas houve uma fase ali que eu também ia tipo... Ou seja, o que eu quero dizer é, se tu conheceres muita malta de Gaia, tu sabes que eles falam assim. Estás a perceber? Sim. E eles falam mesmo assim, então em 1.5, não é? Pôr o áudio num 1.5 seria muito estranho o João Pedro Pereira, não fazer stand-up assim. Porque ele cá fora é assim. Pois claro, eu percebo. Ele está a ser ele em palco. Agora, mas imagina o João Pedro Pereira, no meio do ritmo dele, e estou a usá-lo como exemplo de uma pessoa que fala depressa, a fazer um jogo a seguir com silêncios. Imagina o risco que ele não ia ter a seguir a um silêncio. Mas ele, por exemplo, ele tem um beat que eu já não sei que set é que ele fez, em que os primeiros 20 minutos são assim, de loucos, e depois ele tem um beat sobre racismo. E ele trabalha esses silêncios. Estás a perceber? Vai pelo desconforto. É isso, porque muitas vezes nós temos... é isso, nós associamos bem o João a esse gajo, mas o João escreve muito bem, ou seja... Sem dúvida nenhuma. É um gajo que já sabe, isto foi muitas conversas que tivemos, que é, eu fui ver na altura, ele fez um espetáculo que era o Ramão, e assim, estás a fazer tipo 30, 40 minutos, que se nota que ali aos 25, 30 minutos as pessoas precisam descansar. E ele de repente mete esse beat bué da bem, as pessoas têm aquele tempo de descansar, há esse build-up que é quase um charging para o riso que vem aí, e de repente, bora outra vez, bora, timba, mais um bocadinho. Pronto, e isso é giro, estás a ver? Eu acho que não tem a ver com falar muito rápido ou com falar mais devagar, tem a ver com como é que tu falas. E como é que geres a entrega que estás a dar às pessoas. Exatamente. Não é? E sempre lhe disseram isso, fala mais devagar. Assim, pá, se tu falas assim, continua a falar assim. O que isso vai dar? Porque tu vais perceber que ele começou a pôr tipo ad-libs quando as pessoas estão a rir. Ou seja, há muitas vezes que ele está a falar, mas não está a dizer nada. E as pessoas sentem-se confortáveis para rir. Isso é tipo tudo estudado. É coisas que nós falamos muito. Que é quando ele diz uma piada e está tipo, não é? Coisa... Porra, eu acho, tipo, ele aqui não está a dizer nada e as pessoas estão-se a rir e ele está tipo, porque ele tem que falar, é ele, estás a ver? Sim, tipo, tem que preencher. Ele tem que preencher. Mas é engraçado porque ele tem uma coisa que eu gosto em humoristas, que é, quando ele começa uma frase, ele acaba numa punchline. Ele tem sempre uma piada para dizer no fim. E ele tem Gaia. um estilo, completamente, e ele tem um estilo em que aquilo é completamente conversacional, porque ele parece que está em palco
ele é muito genuíno na maneira como repete um texto, que é ótimo quando tu fazes stand-up, mas a preocupação dele é sempre ter piadas e punchlines e coisas para dizer pelo meio. Sem dúvida, sem dúvida. Pá, isto é mesmo uma coisa daquele sítio. Eu acho isto bué da ficha em Portugal, que é tu teres... Ou seja, há coisas que te fazem gostar de certos humoristas que é de onde eles vêm, nota-se bem de onde eles vêm. Um dos meus melhores amigos é de Gaia. Pá, depois se for preciso cortas esta piada, mas eles... Não vou cortar nada, isto vai tudo. Imagina, ele é das pessoas mais engraçadas que eu conheço, um gajo mesmo típico de Gaia, o Fábio, chama-se Fábio, é mesmo um clássico. Pá, houve um dia que eu jogava no Lourosa e eles tinham uma coisa, eu conheci-o no trabalho, no meu primeiro trabalho que eu tive, que era uma empresa de software clínico, e nós fazíamos uma coisa que era o almoço, o gajo punha, porque o Lourosa transmitia os jogos, e o gajo punha numa televisão o meu jogo a dar, para gozar comigo. Ok. Tipo, uma vez que nós estávamos a jogar e o campo onde estávamos a jogar tinha chovido, parecia mesmo, era um campo horrível, um campo nojento, cheio de pedras, cheio de merdas, como diz naquele vídeo. Exatamente, exatamente. Tudo lixado. E o Fábio está assim a ver o jogo e diz duas piadas. A primeira é uma piada corriqueira, a segunda para mim é genial. Ok. Que é, ele mete-os o jogo a dar, estamos ali todos, e ele diz assim: pá, fogo, não sabia que o Lourosa jogava no campo de batatas não sabia que o Lourosa jogava no campo da minha avó. E nós e depois ele disse assim: e não sabia que a minha avó plantava paneleiros. Pá, isto para mim, estás a perceber? É mesmo uma cena mesmo à Gaia, estás a perceber? Sim. Então como eu passei lá tanto tempo e trabalhei lá tantos anos, né? É bué fixe ver o João, ver o Contente. O Contente para mim é bué isso, estás a ver? Pá, eu adoro, eu acho que já falei vezes suficientes numa ideia do Carlos Contente. A piada da semana, eu até fico um bocado chateado, mas pronto. A piada da semana é sempre do Contente, mas pronto. Pá, é mesmo giro de onde é que aquilo vem, estás a ver? É mesmo um ecossistema bué da própria. Eu gosto bué de ver isso no humorista. Eu queria te perguntar, tu estás a falar do João Pedro Pereira, estavas a falar do Carlos Contente, já falámos aqui de alguns humoristas que nós gostamos. O que é que tu gostavas de ter de outros humoristas que tu admiras? Boa pergunta, já. Eu gostava de ter... ou seja, do João, por exemplo, gostava de ter a cadência, não é tipo o ritmo, é a facilidade com que ele tem a arranjar uma punchline. Pá, é impressionante, tipo, numa conversa, como é que ele chega a esta velocidade esta ideia. é que... Ele foi ver o meu solo e há uma das punchlines que eu tenho lá no meio, um topperzinho no fim de uma piada, que ele no fim do espetáculo, ele parecia um agarrado, parecia um drogado. Eu preciso imediatamente dizer este gajo que eu inventei uma punchline para... E ele veio ter comigo e disse-me uma punchline para ele acrescentar no Não Faz Sentido, no fim de um beat, e eu disse, isto é muito engraçado, vou passar a fazer ele. Parecia que tipo tinha injetado. Percebo totalmente, é mesmo junkie de... Completamente. Pá, ele às vezes até é tipo... é tipo, pronto, venho... Pá, João, já estou cansado. Eu digo-lhe mesmo, estou cansado, relaxa. Tipo, na tour que fizemos os dois juntos, é tipo, pá, preciso mesmo descansar. Respira fundo. Está sempre. E pá, nós dormimos muitas vezes juntos, tipo, na mesma cama, em casa de bolinha, pá, naquelas loucuras iniciais de ter que ir fazer isto e não sei o quê. E ele acorda, ele deita-se a dizer piadas e a primeira coisa que ele faz dia é dizer piadas, estás a ver? E sim, vejo um bocadinho, não tipo nessa componente doentia, mas pronto. Mas eu também vou buscar muitas coisinhas a certos humoristas. Por exemplo, uma coisa que eu reparei no António, que eu sempre admirei dele, é a curiosidade dele. Ou seja, eu acho que o gajo é mesmo bué da rápido a dizer uma piada, a falar numa conversa contigo, porque ele está mesmo genuinamente curioso no que tu estás a dizer. Ok. Está interessado. Está mesmo genuinamente interessado. Ele é mesmo bem interessado e bem curioso e aprende. É uma esponja. Tipo, ele aprende bué e nunca se esquece. E eu tinha muito pouco isso. Eu era tipo, como é que eu estou a falar contigo? É tipo, como é que eu agora dou ritmo a isto? Estás a ver? É tipo, não, eu vou estar mesmo atento ao que tu estás a dizer, para das duas uma, apanhar aqui uma falha que tu disseste, estás a ver? Ou tentar pegar numa coisa que tu disseste e tentar construir por cima, estás a ver? Essa curiosidade do António sempre me apanhou bué. Pá, uma coisa que eu tenho aprendido sobre o Bastos, o Luís Franco Bastos, pá, que o gajo é mesmo tipo... Pá, o gajo tem às vezes tipo meio uns lives de autismo, tipo de... Tipo, imagina, ele tem um hiperfoco. Tipo, se ele está num beat, se tu começas a falar de outra coisa e ele lembrou-se de outra coisa para o beat, ele vai te interromper e vai continuar. E esse hiperfoco... tipo uma treineira... É uma treineira mesmo. Já percebi. Pá, tipo, nós fomos gravar no outro dia com a Tisha Penicheiros. Isto não tem a ver com uma piada, mas tem... e a Tisha Penicheira é jogadora da WNBA, tipo uma lenda do jogo. Pá, e nós estávamos com ela e estava eu e o André estávamos a falar. E o Luís, que é tipo o adulto deste grupo, né? Supostamente. Pá, o gajo meteu na cabeça que queria marcar um cesto do meio campo. Ok. Só que qual é que é a questão?
uma coisa é, tu tentas a primeira, a segunda, a terceira não consegues, a quarta, a quinta, a sexta, e ele teve meia hora. E nós queríamos gravar e ele estava só no meio campo. Nós estamos a falar com a Tisha Penicher aqui. E eu via-se no meio campo, pum, pum, que era ele só a mandar bolas, a pedir à produção, chega-me essa bola. A Tisha Penicher, tipo, aqui à espera. E ele... Ela com um voo para Nova Iorque. Pá, desculpem lá, eu tenho que ir. Pai, o gajo, estás a ver, esse hiperfoco às vezes é bem engraçado também. Do Diogo, pá, acho que agora já fui buscar o dele, que é a obsessão pelas palavras, de o que é que é mais cuidado, engraçado. Não é? Com cada vírgula, com cada frase. Olha, esta palavra tem muitos R's. Nós precisamos de uma terra, para afinal, bora buscar outra terra com muitos R's. E fica engraçado. Eu noto isso no Ricardo, foi uma das coisas que eu também aprendi com o Ricardo, que é a obsessão com, chegas a uma punchline que é engraçada e ele ainda para ali uns segundos e diz assim, conseguimos melhor, deixa ver outras. E continuamos ali à volta. No Google Maps. Tentas e não sei o que, e já não, é capaz de ser esta a melhor terra. E depois alguém ainda diz uma coisa... E depois, se meia hora depois o Zé Diogo está lá sentado e diz, e se fosse Lourosa? Claro. E ele diz assim, será que Lourosa tem mais graça? Ele nunca larga verdadeiramente uma piada. Claro. E acho que ele nunca se sente feliz com Exatamente, é isso. É essa obsessão pelo... Pá, uma coisa que eu quero fazer é ter... ou seja, tu também deves ter isso, né? Ter o solo todo escrito, né? E eu quero dá-lo ao Sérgio para ele me fazer a correção ortográfica. O Sérgio é revisor textual. Não vais tu dizer as vírgulas mal no sol, não é? Sim, mas eu só... Ou seja, sempre que nós acabamos o conteúdo do Batáguas, o Sérgio, a profissão dele era mesmo revisor. Uma das profissões dele, para além de presidente do Vitória Clube de Santarém, era ser revisor textual. Sabes o que é que ele parece? Eu vou só dizer isto. A vida dele, quanto mais tu me falas dele, ele parece tipo o Camilo, que tinha uma série em que primeiro era bombeiro, depois presidente. Depois era outra coisa. Ele é o Camilo só que da vossa equipa. Coisas mesmo random, pá. Mas desculpa, interrompi-te. Mas não, pronto, é fascinante falar dele. Só que a importância de no final um guião estar tipo mesmo corrigido, olha, isto é assim que se diz. E muitas vezes isso torna tudo mais engraçado. Claro que é assim que se diz. Estás a ver? Já aprendi coisas com ele que não fazem sentido nenhum, estás a ver? Tipo por exemplo, não se diz por exemplo, eu reavi a minha carteira. Reavi não existe. Estás a ver? Eu reouvo a minha carteira. Isto é bizarro. Ok, estás a ver? Mas soa mal, não é? Soa bué da mal, estás a ver? Só que até às vezes é engraçado que isso dá ideias para mais piadas. Tipo, não se diz eu reavi. Tipo, não existe. Depois, de repente, pode ser uma coisa engraçada sobre palavras que se dizem de maneira desagradável. Só ter essa coisa, não sei, eu ganhei um gosto pelas palavras gigante por trabalhar com eles, estás a ver? Tipo, essa cena de... Olha, e acho que se nota no teu stand-up. É? Nota-se no teu stand-up esse de... tenho-te visto a experimentar texto do teu solo e eu acho que se nota isso na maneira em que já não é... Como se tivesse sido, mas não é uma coisa meramente de... Tiveste a ideia engraçada ou tinha esta história engraçada, vou contar, agora vou embrulhar claro, isto da maneira mais engraçada possível. Claro, e tentar tornar mais orgânico, essa é que é a dificuldade. Olha, para terminar, eu gostava de... vai ser o meu o que é que dizem os teus olhos, mas este podcast chama-se Má Ideia e eu gostava que tu contasses uma má ideia que tu tenhas tido. Algo que tu tentaste, uma piada, um conceito, um projeto, uma coisa qualquer e que no fundo, olhando para trás, isto foi uma má ideia. Eu tinha uma, mas ontem aconteceu-me uma que é uma apresentação... É fresca. É muito fresquinha. É muito fresquinha. Pá, aconteceu-me. Eu ontem acordei, tive uma semana complicada porque, não sei se tu te identificas com isto, mas estas semanas antes do Natal e Ano Novo para mim são sempre complicadas, que é tem que se deixar tudo gravado para podermos ter o Natal e o Ano Novo de férias. Eu gravei 72 podcasts esta semana. Também estamos aqui a queixar. Pá, eu tive que falar 72 vezes esta semana. Pá, porra, mas pronto, é cansativo no sentido em que ideias e não sei o quê. Pronto. Então tivemos que deixar tudo fechado. Vinha de 2 semanas seguidas de conteúdo de Batáguas, ao vivo, ou seja, o espetáculo está escrito, mas é quase como stand-up, no sentido em que na primeira do Porto, nós no dia seguinte acordamos de manhã, o que é que correu bem, o que é que correu mal, vamos arranjar, ou seja, cansativo. Ontem acordei, eu tinha espetáculo à noite, tinha o dia todo tirado para escrever umas coisas, mas também para preparar a atuação, e o meu corpo ressentiu-se. Fiquei assim um bocado adoentado, tosse, não sei o quê. Pá, vou atuar. E nunca me tinha acontecido isto, tipo em 7 anos de stand-up. Eu não conseguia dizer o meu texto por causa da tosse. Tipo, imagina, eu não conseguia dizer uma frase, puto. Tipo, imagina, eu começava, boa noite, pá, temos que parar. Porra, desculpem, malta. Ei, não consigo falar. Bebi água, não consigo, sempre a arranhar. Eu, pá, malta, não consigo falar. Mas foi especificamente quando começaste a falar em palco? Eu acho que foi, eu entrei e senti bué da calor. Rápido, eu não sei se isso depois me deu tosse. Mas começo a falar, tinha estado calado no camarim para me poupar até de energia.
começo a falar, bebo água, melhora um bocadinho, mas depois lixa-me uma punchline, tipo, não consegui dizer, tinha mesmo que tossir. Os primeiros 5 minutos sempre a tossir. Pá, dou uma tolada de água, faço mesmo tipo assim, estás a ver? As pessoas ali meio tipo desconfortáveis, tipo, então. E eu estava tipo na dúvida se cancelava ou não a atuação, mas eu não curto, odeio tipo dizer que não vou à última da hora. Mas estava mesmo mal. Pai, não consegui mesmo fazer. Tipo, não consegui fazer. Ali aos fins de 5 minutos bebo essa tolada e ainda vai, mas tipo, foi quase tudo só debitar texto. Pois é que isso horrível. Entra mesmo naquele limite de ao início de pá, coitado, ele está ali a tossir. E depois é tipo, coitado, ele está ali a tossir. Este gajo está a tossir. Imediatamente a dizer, isto não vai parar. Pá, isso é bem de explorar, porque nós ficamos bem irritados com coisas que as outras pessoas não conseguem mesmo evitar. Completamente. Sabes quando, pá, é uma coisa muito específica, mas sabes quando alguém está a contar uma história e do nada começa tipo a engasgar-se ou a fazer tipo e tu começas a ficar cada vez mais irritado. Acaba a história. Sabes qual é das coisas que me irrita mais? Pá, irrita-me profundamente. Estás numa refeição qualquer a falar com alguém e as pessoas fazem uma garfada e dizem assim, tu não vais acreditar no que é que o gajo me diz. O que é que o gajo me disse? Bolinha! E é de género, tu puseste a garfada no momento em que ias dizer o que interessa. Parece a Netflix, já olha, este episódio acabou aqui, agora esperas para o próximo. Nunca é uma garfada tipo de salada russa, é tipo, é meio ribeye, estás a perceber? Completamente. Não, vais-te passar. Não, espera aí. Posso estar com isto, meu. Pá, isso é tão real. E também me irrita, tipo... quando isto acontece bem na noite. Eu não bebo muita cerveja, não gosto muito de cerveja. Mas quando acontece, olha, está aqui um homem que acontece muito isto, que está a contar uma história, bebe um golo de cerveja, ainda dá aquele mini arroto já meio de bêbado, e eu tenho que esperar que esse processo todo nojento acabe para tu retomares a tua história. Eu noto uma coisa, que eu não sei se tu notas também, que é, por ganhar a vida a falar a um microfone à frente das pessoas... que quando as outras pessoas contam mal histórias ou não sabem contar uma história, é muito mais exasperante para mim. É como se calhar para um mágico profissional estar a ver alguém a tentar escolher uma carta mal. Não, fizeste mal, tu aqui fizeste... É uma coisa que eu tenho um gosto... Pá, a Ana é tipo das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Ela faz-me rir. Tipo, ela a contar histórias... Ela tem certas histórias que quando ela está preguiçosa, ela não conta. Mas quando ela está... Vou contar uma história. A Ana, tipo, ela não diz isto, mas... E ela conta mesmo bem, faz mesmo aqueles truques de... Porque muito... Acontece bem aquela cena que é... Ela faz rir e... Tu estás mesmo a aprender com o Vítor. E é tipo... Não! Tipo... Era meu! Isto é de mim sempre, estás a ver? E ela conta mesmo bem, eu não tenho essa cena. Mas, por exemplo, com o meu pai tem histórias muito engraçadas que não sabe contá-las. E é tipo, calma. Aqui tu não tens que dizer, tipo... E eu pensava que, não, tu aqui tens que te pôr na posição... de coisa não sei o quê, ele manda-me foder, né? Tipo, está-se a cagar. Mas percebo exatamente essa sensação exasperante. Olha, Vítor, muito obrigado por teres vindo. Uma má ideia. Já acabou. Comprem bilhetes para ver comprem bilhetes para o teu. Não, isso é que é importante. É a razão por teres feito isto, pá. Comprem bilhetes para o meu. Mas obrigado por teres vindo. E agora vamos partilhando histórias de estrada um com o outro. Vamos falar. Quando arrancar os nossos solos. Eu pensei que era para contar agora no podcast. Não, ou podia ser assim, do género. Agora diz-me quando chegares a casa que eu estou preocupado. Manda-me uma mensagem quando chegares. Tu vais fazer agora a autoestrada a gravar um podcast a 200. Não, por acaso não. Que tu chegaste bem. Vou preparar a atuação de logo. É o que eu vou fazer agora. Nesta aqui. Olha, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Parabéns pelo teu sol e que corra tudo bem. Vai correr, sim senhor. Muito obrigado. Let's go. Vambora.